Ah, não. Eu vou ser obrigado a comentar essa história porque fala de arte, fala sobre artistas. Se é que as pessoas que estão tretando aí são artistas, né? Só para jogar um pouquinho de lenha na fogueira aqui, mas vale falar porque é um assunto que vai nos levar para um outro espaço. E isso foi uma treta que aconteceu nesse fim de semana, porque a Juliette, ex-BBB, que agora é cantora, ela foi no programa Altas Horas e ela disse o seguinte aqui, né? Como pessoa anônima, ou seja, antes da fama, né? Antes de entrar pro Big Brother e se tornar o fenômeno que ela se tornou, como pessoa anônima, eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim, contribuir de alguma forma positiva. Como artista, eu acho que é uma obrigação. A gente está num lugar de destaque. A nossa carreira não é só para nós. A gente tem um papel social. Então acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, eu acho que é obrigação. Ela repete, né? Eu, como artista hoje, que eu estou me tornando. E a Samantha Schmutz, a comediante, ela se incomodou com esse comentário da Juliette. Ela publicou nos stories dela: acho ótimo se posicionar, mas ela é artista? Eu quero analisar esse papo aqui, né? É artista, não é artista? O que é arte? Porque é um tema que me diz muito respeito, vocês sabem disso, eu estudei esse assunto na universidade. Foi o tema sobre o qual me concentrei, estética, que é um campo da filosofia, então quero trabalhar um pouquinho sobre essa ideia. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui no comentário uma boa tarde, como é que está por aí, e também se inscreva no canal, lembrando-se de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Isso é muito importante para ajudar a impulsionar os vídeos aqui no canal. Então, só prosseguindo aqui na treta, né? Depois disso houve, né, sabe, a repercussão, muita gente indignada com o comentário da Schmutz. A Schmutz apagou a publicação e a Juliette respondeu, mas sem mencionar aqui nomes, né? Sem marcar ninguém, sem cavar treta, né? A Juliette respondeu aqui: a arte abraça, encanta, emociona e transcende qualquer rótulo. Ser artista é algo tão bonito e maior que tudo isso. É tocar o outro com o que há de melhor em você, é doação, é amor, é verdade. Então sim, eu sou artista e aprendiz de muita coisa. E outras pessoas também entraram nessa briga, né? A Tata Werneck publicou o vídeo da Juliette no Altas Horas, e a Anitta também publicou o Stories, e ela falou o seguinte: olhei e gritei artista. Então assim, meio que dividiu as pessoas, e a Schmutz, ela é famosa, né, conhecida por alfinetar as pessoas, né. Eu me lembro uma vez que eu falei aqui sobre um caso dela com a Juliana Paz, e depois as pessoas desencavaram também um outro vídeo, um vídeo antigo, de 2017, se não me engano, quando a Schmutz participou de um programa do Faustão, lá de um quadro Faustão, e era para cantar, se não me engano, acho que era alguma coisa famosos. E o Miguel Falabella, diretor, também ator, ele fala sobre isso, né, sobre como a Schmutz não era cantora, e ela fica chateada, ela diz que ela é cantora, e daí fica uma coisa meio estranha, fica um climão bem estranho ali no programa, e no final das contas, todo mundo é cantor, então acabou. Então é isso. Mas o que a gente fala aqui, como diz a Juliette aqui, são rótulos, né, rótulos. São expressões, são termos, são palavras usadas, muitas vezes, para descrever a realidade, ou seja, a pessoa é pedreiro, é cozinheiro, é engenheiro, palavras que descrevem uma profissão, por exemplo, e há outros termos que são quase qualificadores, ou seja, eles designam algo maior, algo que tem um sentido muito mais profundo, algo que, inclusive, daria mais valor para a pessoa do que, aparentemente, outros termos, outros títulos, outros rótulos. E o artista é um deles. Artista, filósofo, escritor, sei lá, músico. Tem alguns termos que são usados aí que parece que eleva a pessoa, né? Como se ela fosse, sabe, superior às demais. E aqui a gente entra na questão da arte. O que é arte e o que faz de alguém um artista? O que torna alguém um artista? Para quem a gente pode usar esse rótulo? Podemos usar para Juliette? Podemos usar para Schmutz? Podemos usar, sei lá, para o Van Gogh? Para quem a gente pode usar esses termos? Aqui ele se refere. E se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu adoto aqui uma visão bem próxima mesmo, da chamada teoria institucional da arte. É uma noção que foi elaborada por dois pensadores principais, um deles é o Arthur Danto e o outro é o John Dicke. E o que diz a teoria institucional da arte? Ela diz basicamente o seguinte: que quem estabelece o que é arte, o que é esse objeto, obra de arte, né? O que é o fazer artístico, e quem estabelece, como consequência, quem são os artistas,
tadam, tadam, é o mundo da arte. Como diria o Danto, o art world. E o que isso quer dizer? Então, por exemplo, pensemos num pintor. Você tem um pintor, ele vai lá, produz seus quadros e uma galeria famosa resolve expor os seus quadros e vendê-los. Essa galeria é uma instância de legitimação daquele quadro. É um espaço no qual alguém que conhece o ofício, alguém que reconhece artistas, alguém que tem qualificação para isso, alguém que tem capacidade para avaliar aquilo que é uma obra de arte autêntica daquilo que não é um espaço no qual há um reconhecimento, há uma legitimação. Não é o único espaço. Por exemplo, um museu. Um museu é um espaço de qualificação, de legitimação do que é uma obra de arte. Ou uma revista especializada, ou uma casa de leilão. Ou seja, há várias instâncias para pintura, por exemplo, né, para quadros que legitimam a obra de arte. Ou, por exemplo, a música, né? Se a pessoa toca numa sala de concerto, sei lá, com uma orquestra, é um músico e é um artista. Ou se grava um disco e lança, tem qualificadores que vão legitimando a pessoa, né, os críticos musicais, e assim por diante. Ou na literatura, alguém que publica um livro por uma editora importante, reconhecida, é reconhecido pelos críticos, ganha prêmios literários, está nas livrarias, está nas feiras de livro. Então, há instâncias que vão legitimando diferentes ocupações artísticas. É claro que não é apenas isso. Isso aqui, entendendo, né, essa teoria, para mim, fala de um aspecto apenas. Porque uma pessoa pode se sentir um artista e morrer no anonimato. A pessoa atuar como artista, produzir sua obra a vida inteira, sem reconhecimento e ser um artista. Um caso, por exemplo, é o Van Gogh. O Van Gogh é alguém que na vida inteira dele ele vendeu um único quadro pro irmão dele. Era um cara que era um artista tremendo, tem uma das obras mais valiosas da história da humanidade atualmente e não obteve reconhecimento em vida. Outro caso, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, talvez o maior poeta da língua portuguesa de todos os tempos, maior que Camões, na minha opinião, é um poeta que viveu e não foi reconhecido como poeta, como escritor, como um gênio que ele era. E depois que ele morre, aí começam a reconhecer. O Kafka, alguém que publica em vida, inclusive, mas não é reconhecido, e depois que morre se torna o símbolo do século XX. É possível que alguém seja um artista e ser reconhecido depois, legitimado pelas instâncias de legitimação, mas em vida ser um artista sem ser reconhecido. Então essa teoria institucional, ela vai até um ponto, né? Ela mostra uma etapa dessa legitimação, sendo que a pessoa pode se sentir um artista de fato, ser um artista de fato, sem ser reconhecido. Porque eu entendo, aqui vai na minha concepção, que esses rótulos qualificadores, eles são enganadores, na verdade, né? Porque, como eu falei, que dão a entender que são muito mais do que eles realmente são. Porque uma pessoa pode ser um artista medíocre, ele pode ser um artista excepcional, ele pode ser um artista ruim, ele pode ser um artista bom, competente. Do mesmo modo como filosofia, né? Um filósofo pode ser um filósofo extraordinário, canônico, lembrado por todas as eras, como Sócrates, e pode ser um pensador medíocre, pode ser um filósofo medíocre, sem originalidade ou sem algo relevante para dizer. Ser filósofo não é um título de sabedoria, não é algo que vai botar alguém acima dos demais, é apenas a ocupação da pessoa, é aquilo que ele faz, é aquilo que ele exerce, é o trabalho dele, é pensar sobre o mundo, analisar o mundo sob o viés da filosofia, desse campo de conhecimento, e é isso. Do mesmo modo como músico. Há músicos fenomenais e há músicos ruins, há músicos péssimos, há músicos incompetentes, há músicos ok. E todos são músicos. Quando você entra na fala do Falabella, né, que a Schmutz não era cantora, mas a Fafá de Belém era cantora, ele está fazendo um qualificador ali, como se a Fafá de Belém fosse algo muito acima das demais, em termos de reputação e de reconhecimento, certamente é mais do que as demais, mas por outro lado, todo mundo que estava cantando ali estava, naquele momento, sendo cantor, cantando. Isso vale para a escrita também, né? Esse é um rótulo que eu recusei durante muito tempo. Porque quando você começa num campo artístico, num campo literário, por exemplo, você fica constrangido de falar para as pessoas que você é. Você fica constrangido porque você não tem uma obra publicada, você não tem reconhecimento nenhum, ninguém sabe o que você faz, ninguém leu o que você escreveu. Então, eu só comecei a me sentir confiante de dizer que eu era escritor quando eu comecei a vender meus livros, e vender muito. E daí as pessoas vinham e queriam que assinasse os livros, e aí sim eu me senti realmente, ó, aqui, agora eu sou um escritor. Mas eu já era escritor antes, porque eu já escrevia, já tinha meus textos prontos, já tinha livros escritos, mas não havia reconhecimento. Então eu acho interessante que a Juliette se sinta confiante nesse ponto para dizer que ela é uma artista, e é uma artista. Ela está exercendo um campo das artes, uma das muitas formas artísticas que existem. Um ator é um artista, um cantor é um artista, um escritor é um artista, um pintor é um artista, um cineasta é um artista, e assim por diante. Uma bailarina é uma artista. E não há nenhuma razão para se constranger em dizer isso, né? Eu não vou dizer que o comentário da Samantha Schmutz é inveja, não vou dizer que é isso, porque pode ser outra coisa também. Pode ser talvez um pouco de elitismo, porque tem isso, né? De a pessoa achar que
o ofício artístico é algo muito mais elevado. Há uma noção muito compartilhada entre as pessoas de uma divisão clara entre alta cultura e uma cultura popular, uma cultura mais, sabe, rasteira, uma cultura mais pop. Mas essa divisão ela é totalmente arbitrária e artificial. Só pensar em pop, né? Só para comentar aqui esse caso da semana passada, esse quadro aqui do Andy Warhol, que é um retrato que ele fez da Marilyn Monroe, foi vendido a semana passada pelo valor equivalente a mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão. Veja esse retrato, aqui é uma fotografia e ele fez alguma coisa em cima aqui, alguma técnica em cima. E eu não me recordo se eu já vi pessoalmente esse retrato ou se eu vi outro. Acho que já vi pessoalmente esse retrato. E eu adoro a pop art. Eu adoro Andy Warhol, Lichtenstein. Mas eu fico me indagando, né, se um retrato desse vale R$1 bilhão. Quem estabelece esse valor, né? E essa se tornou a obra mais cara do século XX. E aí vem o juízo, né? E aí vem a qualificação, e aí vem a avaliação. Quem estabelece que essa obra aqui é mais valiosa do que as outras? Foi o tempo que ele dedicou para fazer essa obra? Qual foi o critério? Qual foi o critério que permite que essa obra tenha tanto destaque em relação a outras obras mais trabalhosas, mais exigentes, talvez até mais representativas do que essa? Embora a gente tenha uma imagem que seja icônica, talvez tão icônica quanto a Mona Lisa, por exemplo. Mas quem estabelece esse valor? E quem estabelece que o Warhol é um artista e talvez um outro criador que faça também pop art ou que faça algum tipo de obra parecida não é, entre aspas, um artista? Quem estabelece isso? O Schmutz? Não sei. Mas eu estou jogando algumas ideias para vocês aqui, para que você possa pensar sobre isso. E eu quero saber de você aí, o que você acha que torna alguém um artista? O que faz de alguém um artista? Existe algo na pessoa que é o artista, né? Algo especial na pessoa que a torna um artista? Tem a ver com o ofício que ela exerce? Se você acha como eu que só o fato de alguém fazer arte já torna um artista, se tem a ver com o reconhecimento também dos outros, o que é ser um artista? A Juliette é uma artista? A Schmutz é uma artista? O Falabella é um artista? Quem que é artista nessa história aqui? O Picasso é artista? O Andy Warhol é um artista? O que é um artista? Me diga aí o que você pensa sobre isso. Sobre essa briga primeiro, né? Se você acompanhou essa história aqui, o que você achou do comentário da Schmutz sobre a Juliette? E me diga aí o que você acha que é ser um artista. E para que servem esses rótulos? Porque esses rótulos podem ser para elogiar alguém, né? Para elevar alguém, mas também podem ser para rebaixar alguém, ou para desqualificar alguém, para humilhar alguém. Então o que você pensa dessa história? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do Henri Bugalho, da comunidade tão querida do Henri Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Michael Sandel, professor de Harvard, autor dos livros Justiça, A Tirania do Mérito e vários outros sucessos editoriais que ocupam sempre o topo das listas de mais vendidos, vai estar com o ICL para uma aula exclusiva e inédita no dia 29 de maio, um domingo às 8 horas da noite. Você não pode perder essa aula que não tem replay e é gratuita. É só você se inscrever no link aqui em cima ou aqui embaixo. Se inscreve agora, chama seus amigos e amigas também. Só o ICL podia oferecer isso.